Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Isaac Lima. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, em nosso ambiente. Nós estamos iniciando a nossa reunião de estudos e de tratamento espiritual desta noite, através deste canal e sempre contando com o amparo de Jesus, com o amparo dos bons espíritos. Vamos assim nos preparando para a nossa prece inicial, ouvindo a página de preparação que será feita pela nossa irmã Flávia e em seguida faremos a nossa prece inicial. Boa noite, meus irmãos. A página de hoje foi trazida por Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier e está no livro Luz no Lar. Seu título é No Lar. Não ouvides que teu filho, sendo a materialização do teu sonho, é também tua obra na terra. Às vezes é um lírio que plantaste no tempo, contudo, na maioria das ocasiões, é um fragmento de mármore que deixaste à distância. Flor que te pode encorajar ou pedra que te pode ferir. Recebe-o, pois, como quem encontra a oportunidade mais santa de trabalho no mundo. Não lhe abandones o espírito à liberdade absoluta, para que se não perca ao longo da estrada, e nem cometas a loucura de encarcerá-lo em teus pontos de vista, para que o teu exclusivismo não lhe desfigure as qualidades inatas para o infinito bem. Ajuda-o, acima de tudo, a crescer para o ideal superior, assim como auxilias a árvore nascente em ímpeto ascensional para a luz. Livra-o das deformidades mentais, tanto quanto proteges o vegetal proveitoso contra a invasão da erva sufocante. Receber um filho é deter entre os homens o mais sagrado depósito. Não desertes, assim, da abnegação em que deves empenhar todas as forças peculiares à própria vida, a fim de que o rebento de tuas aspirações humanas se faça legítimo sucessor dos teus mais íntimos anseios de elevação. O lar na terra ainda é o ponto de convergência do passado. Dentro dele, entre as quatro paredes que lhe constituem a expressão no espaço, recebemos todos os serviços que o tempo nos impõe, habilitando-nos ao título de cidadão do mundo. Exercitemos, desse modo, o amor e o serviço, a humildade e o devotamento no templo familiar, à frente de nossos amigos ou adversários do pretérito, transformados hoje em nossos parentes ou em nossos filhos, e estaremos alcançando nos problemas da eternidade a mais alta e a mais sublime equação. Que Jesus nos abençoe. Bem, meus irmãos, convidamos a todos para que possamos unir os nossos pensamentos neste momento, relaxar um pouco, encontrando a paz interior, elevando os pensamentos a Deus, a Jesus, e assim orarmos juntos. Deus de amor e de infinita bondade, Jesus, mestre amigo, companheiro de todas as horas, estamos aqui, Senhor, mais uma vez reunidos em Seu nome, para mais esta noite de estudos, de reflexões e de amparo espiritual. E assim, Senhor, te pedimos sempre o amparo e a proteção a cada um de nós, a cada irmão que neste momento nos ouvem, e a cada irmão que neste momento se encontra em situação de ruas, aqueles que se encontram neste momento nos hospitais,
nos asilos, para aqueles que estão voltando à pátria espiritual, que cada um possa ser recebido e atendido em suas necessidades. Pedimos também, Senhor, o amparo e a proteção a todos os trabalhadores da Casa de Isaac Lima, aos irmãos que neste momento aguardam para a aplicação do passe à distância, para que cada um possa dar o melhor, para que cada irmão, cada irmã que por aqui passar, possa receber o alívio, o equilíbrio espiritual que aqui veio buscar. Pedimos também, Senhor, o amparo e a proteção necessária à nossa irmã Wanda, que fará o estudo desta noite, que ela possa ser intuída pelos seus mentores e que a mensagem possa chegar até nós, nos esclarecendo, nos ajudando nas dificuldades do nosso dia a dia. E assim, sempre confiantes no amparo de Jesus, dos bons espíritos, pedimos assim a permissão para iniciar a nossa reunião em paz e harmonia. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bem, meus irmãos, o tema do nosso estudo hoje é a ingratidão dos filhos e os laços de família. Referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9, com a nossa irmã Wanda Genário. Um bom estudo a todos. Boa noite, meus irmãos e irmãs, que as bênçãos de Deus nosso Pai estejam sobre todos nós e o Mestre Jesus ilumine a nossa caminhada. Vamos dar início às nossas reflexões que se encontram no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, que tem como título Honrai o vosso Pai e a vossa Mãe. É o item 9. A ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é a qualidade da pessoa que não reconhece o bem que lhe foi oferecido, nem a ajuda que lhe foi concedida. Se acha merecedora de tudo, é arrogante, egoísta e vaidosa. Sentimentos de espíritos ainda endurecidos. E neste item, Santo Agostinho começa nos dizendo que a ingratidão é um dos frutos do egoísmo, que sempre revolta os corações, principalmente quando é dos filhos para com os pais. Atualmente, a luta material tem levado o homem a se descuidar de suas obrigações com aqueles que lhe deram a oportunidade de retornar à vida terrena. Alguns oferecem ajuda financeira, lhes negando o mais importante, que é o afeto e a presença, deixando-as ao isolamento e ao abandono. A ingratidão dos filhos para com os pais pode ter um motivo na vida atual. Se não for encontrados, vamos buscar esse motivo em vidas anteriores. Deus, em sua infinita sabedoria e bondade, reúne os espíritos em grupos, chamado família, para que, com os laços de sangue, a proximidade, a simpatia e a harmonia de pensamentos aprendam a se amarem, como pai, filho, mães, irmãos, irmãs e etc. E assim possam se harmonizar. Ou não, pois é no lar que estão os espíritos com os quais se encontram os maiores desafetos, fruto da ingratidão de vidas passadas, recebendo uma nova oportunidade de reconciliação. Sendo assim, os laços de família não são por acaso. Existe nesse fato uma lei divina que comanda o destino
e a união das almas na vida corpórea, para que todos alcancem um melhor futuro espiritual. No livro Consolador, na questão 175, temos a seguinte pergunta: o Instituto da Família é organizado no plano espiritual? A resposta: o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços, reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além, a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Purificada as afeições, acima dos laços do sangue, o sagrado instituto da família se perpetua no infinito através dos laços imperecíveis do espírito. Como já sabemos, o espírito, quando retorna ao plano espiritual, leva todas as suas qualidades, sendo boas ou mais. E quando alguns espíritos mais adiantados tomam conhecimento de suas atitudes na última reencarnação, sofrem e relutam, mas entendem a necessidade de se modificar e se ajustar com as leis divinas, através do amor e do perdão. E assim, quando o espírito encontra aquele, o qual é o foco do seu ódio, por ter lhe tirado fortuna, honra, a família, enfim, ter-lhe feito algum mal, se revolta, mas faz um grande esforço para vencer o desamor e retornar. É uma prova difícil, mas com a ajuda dos bons espíritos, determinação e vontade, o espírito retorna ao corpo ao lado dos antigos desafetos, em situação difícil, como um aluno reprovado, para recomeçar tudo de novo. Mergulhado na vida corpórea, o espírito perde a lembrança das vidas passadas, mas desperta em seu íntimo um sentimento de ódio e repulsa em relação ao pai ou ao filho injustificável. Assim, muitos pais se perguntam: por que os filhos que Deus lhes concedeu para amar e cuidar, um dá mais trabalho que o outro? Vamos lembrar que nossos filhos, na verdade, são filhos de Deus, que se encontram aos nossos cuidados. São espíritos que vêm ao nosso encontro para acerto de contas em grande maioria. Outro para nos auxiliar, para que possamos juntos seguir nossa jornada, vencer obstáculos, superar dificuldades que ainda não foram resolvidos de vidas passadas. E junto a filhos simpáticos, obedientes, tem outros que desde o berço já começam a dar preocupações. E a doutrina espírita vem nos esclarecer que a misericórdia divina colocou este filho junto a nós para que a convivência seja uma prova para transformar sentimentos negativos em positivos. Isso vai depender das boas intenções criadas e desenvolvidas no plano espiritual. Teremos sempre
os filhos que precisamos e merecemos. Sabendo disso, os pais assumem a obrigação de tolerância e entendimento, da mesma forma que os filhos têm o dever do respeito e da consideração com seus pais. A ingratidão daquele filho, qual os pais depositam todo o amor, cuidado e esperança, o decepciona. Mas não se deve cultivar a revolta. A recomendação é dedicar muito mais amor, mesmo que não seja correspondido. Na questão 582 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: pode-se considerar como missão a paternidade? Os espíritos respondem: é sem contestação possível uma verdadeira missão e, ao mesmo tempo, um grandíssimo dever, e que envolve mais do que possa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. Muitos há, no entanto, que cuidam mais das árvores do seu jardim, de fazê-los dar bons frutos em abundância, do que formar o caráter do seu filho. Se esse vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e compartilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que estava ao seu alcance para que avançassem na estrada do bem. A verdade, meus irmãos, é que alguns pais falham nesta missão por não darem a devida atenção aos seus filhos. Falham quando entregam aos cuidados de terceiros. Não cuidam da educação espiritual e da consciência religiosa. Deixam-os as redes sociais moldarem esses espíritos, que desenvolve o egoísmo e o orgulho. Serão filhos ingratos. E quando os pais fazem todo o possível para o adiantamento moral dos filhos e não conseguem, Deus lhes reserva uma grande oportunidade em outra existência para terminar a obra começada, e que um dia o filho ingrato o receba também com muito amor. Os filhos devem aos pais sempre gratidão e respeito pela bendita oportunidade de recomeçar, mesmo quando eles não cumpram bem os compromissos assumidos. No livro Espírito da Verdade, de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, na lição 27, separei alguns parágrafos para complementar o nosso tema de hoje. O título da mensagem é Carta ao Meu Filho. E o Espírito começa dizendo assim: Meu filho, dito esta carta para que vocês saibam que estou vivo. Muitas vezes ouvi dizer que há filhos criminosos, mas entendo hoje, na maioria das circunstâncias, que há junto deles pais delinquentes, por acreditarem muito mais
na força do cofre, que na riqueza do espírito, afogando-os desde cedo na sombra da preguiça e no vício da ingratidão. Não venho falar assim unicamente para você, porque o seu erro é o meu erro igualmente. Falo também a outros pais, companheiros meus de esperança. Os pais também amam, e por amar imensamente a você, dirijo-lhe a presente mensagem, afirmando-lhe estar em prece, para que a nossa falta encontre socorro e tolerância nos tribunais da divina justiça, aos quais rogo me conceda algum dia a felicidade de tê-lo novamente ao meu lado. Então, nós dois, juntos, de passo acertado, no trabalho e no bem, aprenderemos, enfim, como servir ao mundo, servindo a Deus. E assim, meus irmãos, podemos observar nessa carta a dor do pai, já no plano espiritual, por ter colaborado com o desvio moral do filho, oferecendo apenas bens materiais, quando teve a oportunidade de corrigi-lo e não o fez. Ele tenta alertar os outros pais para que não aconteça o mesmo que aconteceu a ele. Declara seu amor e a esperança de retornarem juntos, trabalharem e se acertarem e aprenderem como viver no mundo de acordo com os ensinamentos divinos. E assim, meus irmãos, chegamos ao final das nossas reflexões, pedindo a Deus o auxílio e o amparo para vencermos nossas dificuldades, caminhando ao lado daqueles que amamos, mas também aqueles que ainda precisamos aprender a amar. Muita paz e bom descanso para todos. Bem, meus irmãos, façamos a nossa oração final para darmos prosseguimento para a aplicação do passe à distância. Então vamos mais uma vez unir os nossos pensamentos, agora para agradecer ao Centro Espírita Isaac Lima pela oportunidade que nos dá do trabalho e do estudo. Agradecer a todos que estiveram aqui nesta noite, presente, ou aqueles que neste momento acompanham pelo pensamento, nós também agradecemos. Agradecemos sempre aos bons espíritos pelo amparo recebido. Agradecemos sempre a Jesus pela oportunidade desta noite. Mas, acima de tudo, agradecemos a Deus, porque escolhemos estar aqui nesta noite, buscando o amparo espiritual, o equilíbrio, mas também buscando a compreensão, a leitura, os ensinamentos, para que esses ensinamentos, essas reflexões, nos ajudem em nosso dia a dia. E assim, sempre confiantes no amparo de Jesus, encerramos nossa reunião nesta noite e que todos possam ter uma semana de paz. Que assim seja. Bem, meus irmãos, pedimos a todos para que possam ouvir a música até o final, que neste momento será feita a aplicação do passe à distância. Possam ficar confortáveis, focados, no trabalho desta noite, para que as boas vibrações cheguem até nós. Uma boa noite, fiquem em paz.